As salas de aula brasileiras estão se transformando em um campo de batalha ideológico. Não se trata de um debate sobre estilos conservadores na sala de aula versus metodologias de ensino modernas ou revolucionárias. Nessa discussão, temos de um lado grupos que exigem que os professores sejam proibidos de falar sobre política, religião ou sexualidade com os alunos. E do outro, professores que afirmam ser impossível formar bons cidadãos sem isso. Mas será possível uma escola que ignore completamente esses temas? Essa pergunta é importantíssima porque na sua resposta está o futuro de cada um de nós e de todo o país. E você, acha que política, religião e sexualidade devem entrar na sala de aula ou ficar do lado de fora? O ser humano, ele é um ser essencialmente político. Você, eu, nossos familiares, nossos amigos, todos nós somos animais políticos. E mesmo aqueles que se posicionam contra a sua prática ou discussão, já estão exercendo um posicionamento político. O mesmo vale para a religião e para o sexo. Não tem como escapar totalmente deles. Por isso, querer negar qualquer um deles é como negar a nossa própria humanidade. Aristóteles já sacou isso 4 séculos antes de Cristo na Grécia Antiga. Esses assuntos são poderosas ferramentas de transmissão de conhecimento, mesmo daqueles que a princípio não têm nada a ver com eles. E a escola lança mão desses recursos desde os tempos de Aristóteles, de um jeito ou de outro. Mas então, o que mudou agora para a gente estar discutindo isso aqui? Acontece que estamos nos tornando cada vez mais intolerantes. E isso é alguma coisa extremamente perigoso para a educação e para a sociedade como um todo. A discussão vem ganhando força graças ao movimento Escola Sem Partido, criado em 2004 pelo advogado Miguel Najib, mas que está aparecendo com mais força desde o ano passado. Ele defende que os professores sejam proibidos de discutir com seus alunos as suas convicções políticas, religiosas ou sexuais. Segundo o advogado, isso funcionaria como a usurpação do direito dos pais da educação moral dos seus filhos, além de constituir um abuso contra os alunos que não têm a opção de não querer ouvir o que o professor tem a dizer. Além disso, pela própria relação mestre-aprendiz, as palavras do professor teriam muita influência sobre os estudantes. Mas o grupo vai mais longe. Eles querem que sejam criadas leis que institucionalizem tais proibições. Mais que isso, também querem que a Base Nacional Comum Curricular, atualmente em discussão, inclua mecanismos no mesmo sentido. Dessa forma, não apenas o que os professores dizem, mas também o que os livros didáticos trazem seria controlado. E já conseguiram o apoio de muitos senadores, deputados federais e estaduais para sua causa. Mas afinal de contas, há doutrinação nas escolas? Muito. Mas deixa eu entender. Tem muitos professores que discutem mesmo política, religião e sexualidade na escola, e às vezes isso é feito de uma maneira exagerada e até tendenciosa. E diversos livros didáticos prestam um verdadeiro desserviço à educação, trazendo um conteúdo na mesma linha. Então as propostas do movimento são boas? Não. O problema é que a Escola Sem Partido propõe trocar uma coisa ruim por outra coisa tão ruim quanto. O movimento ele tem inspiração política e religiosa claramente conservadoras. Então, a sua guerra declarada é contra conteúdos de esquerda e que contrariem dogmas das religiões cristãs dominantes. Consideremos por hipótese que o movimento tivesse sucesso em todas as suas propostas. Então, os professores não poderiam mais debater coisas como o homossexualismo e o casamento de pessoas do mesmo sexo, que são combatidas por todas as igrejas, mas que existem e estão aí em toda parte. Que espécie de cidadãos essas escolas formariam? Um bom cidadão ele só é formado quando ele é exposto à diversidade de ideias. Vou dar um exemplo pessoal para ilustrar a situação. Eu particularmente acho o criacionismo uma bobagem e confesso que acho esquisito ver esse conteúdo lado a lado a teoria da evolução das espécies do Charles Darwin no livro de ciências dos meus filhos. Mas nem por isso vou criar uma guerra contra os livros, a escola ou os professores. Apesar de não concordar com isso, eu sei que é importante que os meus filhos conheçam as diferentes ideias sobre o assunto, para que eles possam crescer e sejam capazes de tomar decisões embasadas. Além disso, precisam entender que o mundo é feito de visões conflitantes, mas que elas podem coexistir em paz. E eu sempre debato sobre tudo com os meus filhos, com o coração e com a mente abertos. Se esse tipo de ensinamento moral ficasse restrito à minha casa, como defende o Escola Sem Partido, talvez os meus filhos tivessem uma visão limitada daquilo que eu não concordo, e isso seria muito ruim. Como pai, eu tenho a obrigação de permitir que os meus filhos conheçam opiniões diferentes das minhas. Na esfera política, os livros sempre trazem a opinião do grupo que está no poder. Por isso, é verdade que hoje os livros eles têm uma inclinação para conteúdos de esquerda, que vem se fortalecendo desde que os militares desceram a rampa do Planalto e que acelerou com a ascensão do PT à presidência. Mas quem tem mais de 40 anos deve se lembrar que na época da ditadura, esses mesmos livros eles eram recheados de temas ufanistas, do Brasil gigante, dos heróis nacionais. É só pensarmos na figura do Tiradentes se parecendo a Jesus Cristo, uma clara aberração histórica.
Afinal de contas, um alferes do exército jamais teria aquela barba e aquele cabelo tão compridos. Mas aquilo serviu muito bem para transformar um personagem menor da nossa história em um grande herói nacional. Mas então, o que pode ser feito para melhorar a nossa educação? Professores que se preocupam em doutrinar ao invés de ensinar estão fazendo de seus alunos pessoas piores. Mas lavar todo esse cenário com água sanitária, abrindo espaço para outros exageros no sentido contrário, é igualmente horrível. Uma educação de qualidade só pode ser conseguida com uma visão ampla do mundo e com um equilíbrio de posições que se contrapõem. E um futuro positivo para o Brasil só pode ser moldado com uma educação de ótima qualidade. Só que para isso a gente precisa exercitar uma das mais nobres características humanas, a tolerância. Lembro-me que quando eu casei, o sacerdote nos disse: o segredo para um casamento duradouro é a tolerância às diferenças do outro e o perdão. Tolerância e perdão. Duas palavras que todo mundo conhece e sabe o significado, mas que cada vez menos a gente observa no comportamento das pessoas. Escolas são locais que deveriam ensinar a tolerar e a perdoar o outro, mas também são casas de formação acadêmica e de cidadania. Então todo mundo ali dentro deve dizer o que pensa, claro, são seres humanos. Mas deveriam aproveitar isso para genuinamente mesmo, ensinar as crianças a ouvir e a aceitar a opinião do outro, sem radicalismos e sem querer maquiar a verdade para que ela fique bonitinha para um dos lados. Pois alguém só pode ser considerado um bom cidadão se ele conhecer opiniões divergentes e for capaz de analisá-las desapaixonadamente, inclusive para ver o que cada lado tem de bom e de ruim. Você consegue fazer isso? Meus amigos, obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no botão curtir aqui embaixo e se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Um fraternal abraço. Tchau!